hoje no capítulo 18 do Evangelho de João. Vamos meditar no capítulo 18, versículo por versículo, assunto por assunto, para que possamos compreender o mistério que trouxe o Filho de Deus a esse mundo para nos resgatar da maldição do pecado. Na semana passada nós vimos, na segunda-feira, quando Jesus ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos e ele então terminou as instruções, resolveu sair com seus discípulos para o horto onde ele sempre ia para orar. Porque é o que nós precisamos fazer quando parece que a gente está perdido, confuso, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer, a gente vai buscar Deus, irmão. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Havia um ribeiro ali. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ribeiro de Cedron que ficava perto do horto, mas ali tinha um horto, uma espécie de jardim, uma reserva. E ali ele entrou com os seus discípulos, porque era o lugar onde ele sempre ia para orar, buscando aquela solidão da oração. Muita gente gosta de orar em público, né? Vai na igreja, levanta, faz orações extensivas, mas Jesus gostava de orar em silêncio, longe do templo, na solidão entre ele e o Pai. E muitas vezes nós precisamos ficar sós com Deus, irmão. Precisamos ter essa intimidade, é como foi cantado no louvor agora há pouco, que ele quer intimidade, relacionamento, é sobre ter intimidade com Deus, é sobre você ter liberdade para entrar na presença de Deus, falar com o Senhor. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então olha só, ele está buscando um refúgio onde ele pode orar, onde ele pode buscar a presença de Deus, onde ele pode buscar paz de espírito com o Pai, porque ele sabe que alguma coisa muito ruim vai lhe acontecer, apesar de ser um mero homem, porque é o que ele era durante o tempo do seu ministério terreno. Mas o Espírito Santo revelava a ele que momentos de angústias estavam chegando, e ele foi buscar paz com Deus, mas Judas sabia daquele lugar. Judas conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes já tinha ido lá com ele, ia com os discípulos, ele ia junto, então ele conhecia o lugar, ele sabia exatamente onde ele deveria ir para entregar o seu mestre. É isso que acontece muitas vezes com o traidor, ele conhece a pessoa, e é por isso que a traição muitas vezes dói tanto, porque ela sempre vem de alguém que é próximo. A pessoa, quando quer dar uma rasteirinha em alguém, ela precisa conhecer os passos da pessoa para poder armar uma cilada e derrubar a pessoa. Judas tinha essa intenção, não que ele tivesse derrubado Jesus, Jesus já estava programado para passar por tudo que passou, mas Judas, ele tinha intenção de trair Jesus, de levar vantagem, de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de conseguir privilégios, como muitas pessoas hoje pensam apenas em ter privilégios. E a gente precisa começar a prestar atenção para que lado nós estamos dirigindo a nossa vida. O versículo 3 diz assim: Tendo, pois, Judas recebido a coorte, oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Olha, ele foi armado contra Jesus. Presta atenção no que está acontecendo aí. O homem que conhecia Jesus, que sabia que era um salvador meigo, amoroso, humilde, simples, ele foi ao encontro de Jesus com armas. Ele foi preparado para lutar. Dá a impressão que nós estamos vendo aqui uma mesma cena que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília. O exército, todo armado, cercou um grupo de pessoas que estavam com Bíblia na mão. Mas que coragem desses soldados do exército, né? Enfrentar pessoas com Bíblia na mão. E ainda diz que estavam armando um golpe de Estado. Ainda pior, tem quem acredita nessa baboseira. Mas a mesma coisa podia estar acontecendo ali quando Judas foi lá, com oficiais, com a coorte, era uma legião de soldados que foram para prender Jesus. Olha, se fosse um malfeitor, se fosse uma pessoa perigosa, se fosse um bandoleiro, um assassino, um criminoso, talvez justificasse toda essa comitiva
que seguiu Judas. Mas não faz o menor sentido para pensar naquele Salvador negro, aquele Galileu amoroso, humilde, manso, que passava nas casas das pessoas, curando enfermos, alimentando os mais pobres, expulsando demônios e trazendo uma palavra de paz. Como assim? Um exército armado para combater um homem desarmado, manso, humilde, amoroso? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Então, primeira coisa que nós vamos analisar aqui: Jesus sabia de todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Não porque ele pudesse adivinhar, não porque ele tivesse onipotência, porque ele era apenas um homem no seu ministério terreno, mas porque o Espírito Santo que controlava a vida de Jesus havia revelado para ele, assim como o Espírito Santo revelou lá na frente também para o apóstolo Paulo que quando chegasse em Jerusalém ele seria aprisionado. Paulo sabia, enquanto ainda estava na Ásia, que quando entrasse em Jerusalém, ele haveria de ser preso e que nunca mais voltaria para a Ásia, porque o Espírito Santo revelava para ele. Então, Jesus, sabendo dessas coisas, ele foi se adiantando logo. Adiantou-se e disse-lhes: A quem vocês estão procurando? E eles respondem: Jesus Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Judas estava no meio deles. A pergunta parecia até desnecessária, porque Judas sabia o que estava fazendo. É que muitas vezes, quando a pessoa está fazendo uma coisa errada e ela se depara com a verdade, então ela fica sem graça, ela fica sem ação, sem atitude. O que eu faço agora? Eu vim aqui para trair Jesus, mas será que eu devo trair ele? Será que eu não devo? O coração quer trair, né? A mente fala: não faz isso porque você vai se dar mal. Mas o coração ganancioso, que só pensa nas coisas terrenas, quer trair, irmão, quer trair, quer levar vantagem. Eu estava conversando agora à tarde ainda com o irmão Carlos no mercado de Três Irmãos e pensando como que a igreja hoje está materialista. Como que as pessoas estão materialistas, todo mundo olhando para o dinheiro, todo mundo querendo dinheiro. Ninguém se importando com as almas. Morreu uma pessoa ontem e eu comentei com um irmão hoje: olha, morreu fulano. E ele diz: ainda bem que nós temos saúde. Eu pensei: meu Deus, mas peraí, até quando nós vamos ter saúde? Será que não vai chegar a nossa hora de ir embora desse mundo também? Será que as pessoas dormiram para esse fato de que a morte é uma realidade que vai nos tirar desse mundo? A grande questão é: para onde iremos nós? Para o céu ou para o inferno? Estamos preparados para o céu? Estamos sabendo que não estamos preparados, que vamos para o inferno? Porque muita gente vai para o inferno, irmão, pensando que está indo para o céu. Muita gente desce a mansão dos mortos no inferno, imaginando que está indo para o céu. Vou encontrar Deus, vou encontrar Jesus. Mas quando chega lá, que decepção. Porque foi enganado por Satanás. E o principal intuito de Satanás é enganar as pessoas até que não tenha mais jeito. Elas vão sendo enganadas de uma forma que elas vão para o inferno pensando que elas estão indo para o céu. E muita gente fica na terra pensando a mesma coisa. Descanse em paz, irmão, descanse em paz. E às vezes a pessoa está sendo atormentada no inferno e a pessoa está aqui, descansou nos braços de Deus. Oh Senhor, dá entendimento. Eu tenho orado muito a Deus para dar um despertamento para a igreja buscar esse despertamento no Senhor, para que nós paremos de olhar para as coisas que estão aqui no mundo como se fossem reais. Isso aqui não é real. Nada que é real. Essa casa não é real, o computador não é real, o carro não é real, o avião não é real, o dinheiro não é real. Tudo é ilusão, irmão. A única realidade é a vida espiritual, é céu ou inferno, que não acaba, são eternos. Porque essa vida é transitória. Eu fui criança, eu fui jovem. Hoje eu sou um homem velho, tenho 65 anos. A qualquer momento eu vou deixar esse mundo. Mas a Bíblia diz que as minhas obras me seguirão. E é isso que importa, o que eu estou fazendo. Onde é que está o meu coração? Meu coração está no céu? Ou meu coração está no dinheiro? Ou meu coração está na fama? Ou meu coração está pensando em ajuntar trigo num celeiro muito grande para ter para muitos anos bens para toda a vida? Como aquele homem que a Bíblia diz que Deus falou para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?
vamos ajuntar tesouros para a vida eterna, irmãos. O dinheiro não cai na sua mão para você enriquecer e ter muita posse, não. O dinheiro cai na sua mão para você abençoar as pessoas. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então abençoa as pessoas, deixa Deus te usar, seja um vaso de bênção na mão do Senhor. Não seja como Judas, ganancioso, traidor, que vendia o próprio amigo para conseguir umas moedinhas de ouro, talvez pensando em comprar um terreno, fazer uma casa, uma mansão, ou ter um cargo no palácio do governo. Não, isso nada importa, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acabar. Vai acabar. O prefeito fica 4 anos, com muita sorte fica 8 e acaba, e ele não é mais nada. O presidente da república se acaba. Por mais que ele viva, um dia ele vai morrer, vai ter que prestar conta de tudo que ele fez diante de Deus. Essa é a única realidade. Abra o olho para a realidade, irmão. Tem muita gente na igreja pensando que tem uma vida plena para fazer tudo que pode, porque tem um cargo na igreja, porque manda, porque... Irmão, para de pensar assim. Veja as coisas como elas são. As coisas não são desse jeito, não. A realidade é, Jesus é a única verdade que nós temos. O resto é ilusão, é fumaça, vai desaparecer muito em breve. Responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhe, sou eu, e Judas que o traí estava com eles. Bem no meio deles, olhando para Jesus, pensando, o que eu devo fazer, o certo ou o que me dá vantagem? Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Observa que na primeira vez que Jesus responde, sou eu, eles recuam, eles dão um passo atrás e caem por terra, eles têm temor. Alguma coisa incute temor no coração daqueles homens que não conheciam Jesus, porque Judas conhecia Jesus, mas Judas não fez caso disso. Mas aqueles homens que não conheciam Jesus tiveram uma oportunidade de repensar as atitudes deles. Eles caíram por terra. Então Jesus torna a perguntar, a quem vocês procuram? E eles dizem, a Jesus Nazareno. Eles respondem, eles deveriam repensar, bom, é hora da gente rever nosso conceito, nossa atitude, vamos agir de uma forma diferente. Não, eles continuam insistindo, nós procuramos Jesus Nazareno. Então Jesus fala, sou eu. Versículo 8, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois buscais a mim, deixai ir estes. Olha a preocupação de Jesus, irmão, ó, muita gente está preocupada consigo mesmo, né? E eu? Não vai sobrar para mim? E aí? Não tem nada para mim? Faz um pix para mim, dá um cargo para mim, me deixa participar disso aí também. Mas Jesus não estava preocupado com ele. Jesus estava preocupado com os apóstolos. Jesus pergunta para eles, olha, se vocês estão procurando a mim, deixa eles embora. Vocês querem eu, não é? Então deixa eles não têm nada a ver com isso. Pensando em salvar, pensando em livrar as pessoas que estavam com ele, porque a questão muitas vezes é isso, não ser egoísta, irmão, é ser uma pessoa altruísta, ou seja, aquele que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Jesus deixa esse exemplo aí, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum perdi. Ele disse isso, e ele zelou para que a palavra dele se cumprisse. Se você prometer uma bênção para alguém, irmão, abençoa a pessoa. Não fica fugindo, não. Não fica procurando desculpa para ser fora da pessoa. Não, essa pessoa está querendo aproveitar de mim, essa pessoa está achando desculpa. Não, irmão, dá a bênção, irmão. Abre a mão, seja generoso, porque Deus tem muito mais para te dar do que você para oferecer para alguém. Jesus deu tudo que tinha, a própria vida. Ele disse, dos que me deste nenhum perdi. E ele zelou para que essa palavra se cumprisse. Então, se você prometer uma bênção para alguém, não deixa a bênção cair por terra, não. Cumpre a tua palavra que Deus vai te abençoar. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Observa duas coisas aqui. Primeiro, a atitude de Pedro, quando ele puxa a espada e vai lá e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote, o Malco. Olha, o nome dele aqui, uma coisa interessante. Por que o nome dele foi registrado? É importante.
Primeiro, para a veracidade do fato, para saber o que aconteceu realmente. Segundo, para mostrar que Jesus se preocupa até com aqueles que são contra ele. Ele quer salvar todos. Ele não quer salvar só os amigos dele. Ele não quer salvar só os que são do grupo dele. Não é só da igreja dele. Tem muita gente que é assim. Você vai numa igreja, Pai do Senhor, irmão. Aí você passa para outra igreja, aquele irmão daquela igreja passa perto de você, olha assim, vira a cara do outro lado. Ou seja, só tem paz para aquele que é da tua igreja. Jesus não era assim, não. Jesus, ele tinha paz até para quem era inimigo dele. Estava ajudando a prender ele. Agora observe uma outra coisa, um outro detalhe que me chama a atenção. Apesar de ser um trapalhão, Pedro se preocupava com Jesus. Ele tentou proteger Jesus. Ele não sabia que não podia, porque Jesus estava destinado a morrer por nós. Ele estava destinado a morrer, veio para isso. Mas Pedro tinha essa intenção, não vou largar meu mestre sozinho aqui. Ele podia até ser um trapalhão. Ele podia. Mas ele tinha um coração generoso, coração bom, coração amoroso. E Jesus diz a Pedro, põe a tua espada na bainha. Guarda a tua espada. Não beberei o cálice que o Pai me deu. E lá atrás ele tinha orado, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus que ele tinha que beber no nosso lugar para nos salvar. E o pai já tinha dado a resposta: meu filho, é necessário que você tome esse cálice. Mas ele estava aqui agora diante de um impasse. Não vou deixar Jesus tomar esse cálice da ira. Eu vou proteger ele. Ele poderia ter sido preso e morto também. Então ele foi bastante ousado e corajoso nessa atitude dele aqui. Então, aqui Jesus está agora sendo preso. Versículo 12 diz assim: então a coorte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Maniatar é uma palavra que não é muito usada, né? Maniatar quer dizer, ataram as mãos, amarraram as mãos dele. Então a coorte, o tribuno era o comandante daquele pequeno exército, né? Então, a coorte, o tribuno e os servos dos judeus, porque olha só, foi ali um pequeno exército, pequeno mesmo, bem pequenininho, alguns soldados, o chefe deles, o comandante deles, e os servos dos judeus, os guardas do templo, foram para ajudar a prender Jesus, porque se Jesus resistisse, eles tinham que estar lá para ajudar. Imagina que Jesus ia resistir, né? Foi ele mesmo que disse: não resistais ao mal. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então ali tinha uma hierarquia que precisava ser respeitada. Então o que eles fazem? Quando eles prendem Jesus, quando amarram Jesus, eu fico tentando imaginar, por que amarrar uma pessoa como Jesus, irmão? Que nunca fez mal para ninguém, que nunca cometeu um ato de violência, por que amarrar? Para mostrar que eles têm poder, porque tem muita gente que é assim, né? É muito valente quando está em bando, mas se estiver sozinho não enfrenta. É valente porque está armado. Não passa de um tremendo de um covarde, porque sozinho se borra. Essa é a grande verdade. Um homem corajoso, ele faz o que ele tem que fazer em qualquer situação, mas quando o cara se sente poderoso demais, está comandando um exército, tem arma na cintura, então ele fica valente. Humilha os outros porque ele acha que ele é o poderoso, até ele perder a arma. E aí, o que ele faz depois? Então conduziram ele primeiramente a Anás. Anás era sogro de Caifás, Caifás era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote quer dizer o sacerdote principal, aquele que oferecia o sacrifício diante do altar. Então aquele ano ia ser Caifás, o sogro dele era Anás. Eles acharam, se Caifás é o sumo sacerdote, Anás também tem autoridade, vamos levar para ele. Versículo 14 diz assim: ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Olha, o Pedro era tão corajoso que ele continuou seguindo Jesus. O outro discípulo está se referindo a João, o apóstolo amado, que tinha aquela liberdade toda de perguntar as coisas para Jesus. Os dois, apenas os dois, os outros sumiram. Mas aqueles dois estavam ali seguindo Jesus. E esse discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote. Ele tinha uma certa liberdade, então ele entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Ele entrou para ver o que estava acontecendo, porque ele queria acompanhar Jesus perto, ele não queria deixar Jesus sozinho ali. Quantas vezes a gente se vê sozinho em situações que a gente faria qualquer coisa para ter um amigo por perto, não é?
E muitas vezes você olha para um lado, para outro, não tem ninguém. Você olha para frente, não tem ninguém. Você olha para trás, não tem ninguém. Você olha para o lado direito, não vê ninguém. Você olha para o lado esquerdo, não vê ninguém. As lágrimas caem do rosto e muitas vezes você esquece de olhar para cima porque Jesus está do teu lado, te acompanhando, te amparando. Ele nunca vai te deixar entrar sozinho na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Olha como é importante ter uma amizade influente em alguns lugares, né? Isso nos mostra o quê? Que nós precisamos ter sabedoria para lidar com certas situações. Sem sabedoria, a gente não consegue nada. É o fato de ganhar alma, irmão. Você precisa ganhar alma, você precisa saber o que você vai fazer. Porque às vezes você se condena por falta de sabedoria. Ontem eu fui numa igreja, estava assistindo um culto e estava vendo o pastor falando assim: aumenta o som do microfone. Já estava alto pra caramba, estava me incomodando. Aumenta o som do microfone, porque ele quer ouvir a voz dele. Por quê, irmão? Porque barulho não é poder de Deus. O poder, a autoridade não é barulho, não é grito. Eu vejo alguns incrédulos zombando e às vezes eu falo, eles não deixam de ter razão quando fala Deus não é surdo. Realmente não precisa gritar, irmão. Não precisa disso, você tem que falar uma palavra convincente, tenha sabedoria para pregar o evangelho, para não escandalizar. Porque senão cria essa fama de que os crentes são um povo barulhento, incomoda os outros, perturba os outros. É para perturbar sim, mas é na consciência, não no ouvido. Você tem que perturbar a consciência da pessoa, de que está fazendo coisa errada e que precisa fazer a coisa certa. Não incomodar o ouvido da pessoa, não fazer a pessoa se sentir incomodada com a sua presença. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Olha a primeira negativa de Pedro, hein? A porteira olha para Pedro e fala: você também é um deles, não é? Ele fala: não, imagina. Aí a coragem de Pedro foi embora, abandonou ele na hora, saiu correndo. Saiu pela porta e largou Pedro sozinho lá. Ora, estavam ali os servos e os guardas que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Fizeram uma rodinha ali. Olha o que a Bíblia fala sobre a roda dos escarnecedores. Então eles estavam se aquentando ali porque estava fazendo frio. Às vezes é melhor passar um pouco de frio do que se expor diante dos incrédulos, irmãos. É onde a sabedoria também nos conduz, porque se você tem sabedoria, você não vai onde você vai ser questionado, se você não tem argumento para se defender. Pensa nisso. Tem hora que é melhor ficar quieto. Quando fazem algumas perguntas que vai fazer você escandalizar, é melhor você ficar quieto. Não fala nada. Fica bonzinho no seu lugar. Pede a Deus para te dar sabedoria. Mas Pedro foi ali se aquentar com eles. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Olha, vou falar com sinceridade. Como isso se parece com cenas que nós estamos vivendo hoje? Eu quero incriminar Jesus de alguma coisa, então eu vou perguntar para ele, deixa eu ver, cadê os seus discípulos? O que você faz com eles? Escuta, o que você está ensinando para eles? O que você ensina para os seus discípulos? Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Olha, a palavra dele foi sábia, embora contundente, mas muito sábia, porque, meu chapa, o que você quer? O que você está perguntando para mim? Você está se fazendo de bobo, rapaz? Você sabe que eu falei. Falei abertamente. Se você não ouviu, você deve ter ouvido, mas se não ouviu, pergunta lá na sinagoga, lá eu falei para todo mundo. Falei abertamente, nunca escondi nada, nunca fiz reuniãozinha secreta com ninguém. Vai lá onde todo mundo estava junto, lá reunido, e eu não falei nada em oculto. Por que você está perguntando para mim? Pergunta para quem ouviu. Parece uma resposta desrespeitosa, mas não é desrespeitosa. É uma palavra que diz assim: você está se fazendo de besta, rapaz. Você sabe muito bem o que eu falei e você está tentando me incriminar por uma coisa que eu não fiz. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Olha aí,
os bajuladores, aqueles que não têm capacidade para conseguir nada e fica bajulando alguém, fazendo mal para pessoas inocentes para conseguir alguma vantagem na vida. Assim respondes ao sumo sacerdote? Oh, sumo sacerdote agora é Deus que não pode receber uma resposta direta? Ainda bateu em Jesus. Olha o nível de burrice dessa pessoa, porque você não sabe quem você está agredindo. Você está agredindo aí ao Filho de Deus. Você pode pensar que essa pessoa não é nada, não é ninguém, é um coitado, é um Zé Ninguém, é uma pessoa desprezível, porque você não conhece. A sua falta de conhecimento não significa que vai diminuir a importância da pessoa diante de Deus. Cuidado com quem você afronta, cuidado com quem você agride, cuidado com as atitudes que você tem com as pessoas que você não conhece. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Então, o que Jesus está dizendo é basicamente: se eu falei alguma coisa errada, me mostra o erro. Se eu falei certo, por que você está me batendo? E Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Então, observa que a farsa continua. Mantém ele com as mãos amarradas, que esse homem é perigoso. Olha, Jesus é perigoso, irmão, perigoso. É perigoso ele mudar a sua vida, é perigoso ele fazer os seus sonhos se realizar, é perigoso ele libertar dos demônios, é perigoso ele libertar da mentira, do engano, da incredulidade, é perigoso te libertar do inferno. E muitas pessoas hoje estão tentando amarrar as mãos de Jesus também, para eles crescer, para eles aparecer. Se Deus deu uma palavra para alguém, não, irmão, a igreja tem que ouvir a mim, não aquela pessoa ali. A igreja tem que ouvir quem o Espírito Santo capacitar, irmão. Pode ser o porteiro, pode ser uma pessoa simples que nem sabe ler nem escrever. Se Deus der uma palavra para ele, é ele que Deus vai usar, não é você não. Seu diploma não significa nada, seu anel de formatura não significa nada, seu cargo diante de Deus é esterco, não significa nada. Seu cargo só é importante se tiver a unção de Deus na sua vida. Senão você não é nada. É só um arrogante que quer ser melhor do que Deus. Mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Por que ele mandou para Caifás? Ele era o sogro do sumo sacerdote. Ele procurou alguma coisinha para acusar Jesus e não achou. Vou mandar para Caifás, que Caifás vai achar alguma coisa para acusar ele. Eles queriam achar uma historinha para incriminar Jesus, como está acontecendo com o 8 de janeiro aqui no Brasil. Tem que achar uma historinha que convence para incriminar aqueles pobres inocentes que estão presos ali já há 2 anos. Inocentes. Presos, inocentes, porque eles têm um lado político que os donos do poder não concordam. Então mandou ele maniatado para Caifás. E Simão Pedro estava ali e se aquecia. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. Foi a segunda negativa de Pedro, né? E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Ele negou 3 vezes, como Jesus tinha falado: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele negou, foi a 3ª vez. Então, irmão, o que acontece com Pedro é o seguinte: toma cuidado com a arrogância. Se Deus te deu uma tarefa para fazer, faça com humildade, com amor, com mansidão. Não seja arrogante, irmão. Porque se você pensa que Deus te usa, Deus para de te usar. Porque Deus não suporta gente soberba, gente arrogante. Pedro disse para Jesus: ainda que todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Irei contigo até a prisão e a morte. E na primeira oportunidade que teve, ele negou Jesus. Agora, uma outra coisa que é importante chamar a atenção aqui é que a igreja romana fala que Pedro foi o primeiro papa, e que a igreja de Jesus foi construída sobre Pedro. Imagina que Jesus ia construir a igreja sobre um homem falho, pecador, negacionista. Porque se tivesse construído a igreja sobre Pedro, nessa noite a igreja teria caído, porque Pedro caiu. Ele negou 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Ele não suportou uma prova. Das 3 tentativas ele não confirmou nenhuma, ele negou todas. Mas a pedra sobre a qual
Jesus construiu a igreja, era ele mesmo, a rocha dos séculos, a rocha da salvação, a pedra de esquina, aquela que os construtores rejeitaram. Jesus é a pedra de esquina. Nós estamos aqui no versículo 27, eu ia falar algo sobre o fato de que o galo cantou também, porque é apenas um sinal que Jesus deu para Pedro, né? Mas para não ficar muito extenso aqui, eu vou estar interrompendo hoje para continuar na próxima segunda-feira, quando Jesus está perante Pilatos. Orem pelo Brasil, irmãos. Não deixem as coisas como estão. Peçam a Deus para que derrube esse dragão vermelho que está sobrevoando a nossa nação. Peçam para Deus dissipar essas nuvens negras do comunismo, para acabar com isso, para termos liberdade para seguir o Senhor, para servir o Senhor, para fazer a obra de Deus. Orem por mim também, para Deus me dar saúde até o dia em que Ele quiser me manter aqui. É o que eu peço. E que a hora que chegar o momento que Ele quiser me levar, muito melhor na presença do Deus do que aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, um forte abraço e fique com Deus. Que Deus abençoe o nosso querido Brasil, em nome de Jesus.